Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Bruno Verga, sou musicoterapeuta e educador musical e está começando mais um Música e Neurodesenvolvimento. Pessoal, eu apresentei esse instrumento de avaliação. Para quem chegou agora, volta aí o vídeo passado e você vai entender mais ou menos sobre o pré-requisito de avaliação. É uma escala que eu estou montando dentro de um artigo que eu estou escrevendo, tá? Para ter uma avaliação dentro da educação musical, dentro da musicalização infantil. Vou explicar como é que eu faço essa escala, como é que eu tiro a média da criança. Então aqui, olha, eu vou pegar essa parte aqui da linguagem, a linguagem lembrando que eu tenho 20 perguntas e as outras partes das ações de cotidiano e a parte da audição eu tenho 10, tá? Então assim, eu vou ler um de cada vez e aqui já tem a pontuação. Que pontuação não é essa? É a pontuação da avaliação inicial. Daqui a 6 meses, em junho, vamos supor, a criança começou no final de janeiro, final de junho eu faço uma aplicação desse teste, novamente, dessa avaliação, para comparar o desempenho dessa criança no primeiro semestre e no segundo semestre também. Então vamos lá. Linguagem, idiosincrasia ou ecolalia, repete som ou palavras sem contexto, 10. Coloquei aí. Palavras, frases, utiliza apenas uma palavra para expressar uma frase, 5. Monólogo, conversa sozinho, fala de suas ações na ausência de outras pessoas, 10. Essa criança é fictícia, tá pessoal? Ela não existe, tá? Estou só colocando aqui para a gente entender como é que tira a média dessa criança. A comunicação é verbal? 4. Então é verbal, mas ela tem uma dificuldade, tá bom? A criança vocaliza conforme a melodia da música? Sim. Então como? Mais pouco. 3. A criança complementa cantando as frases nas canções? Tipo, tirei o pau no gato. Sim ou não? Como é que é? Não, tem aqui. 8. A criança emite todas as vogais de maneira clara? Então ela fala o A, E, I, O, U de maneira clara? Sim, então 10. Então ela é excelente aqui, né? A criança sustenta um som por mais de 5 segundos? Então você pega uma vogal dessa e você pode brincar com a criança. Vamos lá comigo. E aí você... Sim, não. E aí você coloca aqui. No caso dessa criança aqui, ela tira um 7. Então, em cada 10 tentativas, 7 ela consegue. A criança canta as frases inteiras nas canções? Não. Né? A criança canta o estrofe ou o refrão? Não, mas é um, tá certo? Utiliza a frase mais simples para comunicar-se com o terceiro? Então, aqui tirei um 5. Lembre-se que sempre quando está em vermelho, você tem que inverter as numerações, tá? Então é 5. Utiliza a frase mais complexa para comunicar-se com terceiros? 5. Compreende instruções simples de jogos musicais, a letra da canção e as histórias sonorizadas? 7. Responde perguntas fechadas, sim ou não? Tipo, você quer beber água agora? Sim. Você quer sair? Não. Você mora em casa ou em apartamento? Casa. Então, são perguntas já fechadas, né? Então, ela só vai dar uma resposta curta. Responde perguntas abertas. Tipo, se for perguntar, você mora em casa ou apartamento? Em casa. E como é a sua casa? Fale para mim. Então, ele vai falar, minha porta é rosa, meu quarto é tal. Então, uma pergunta aberta e ela vai sentir livre para responder. Tá certo? Então, daí a criança colocou um 6 aqui, né? A criança apresenta timidez ao falar em público? Olha, então uma pergunta negativa, por isso que está lá entre aspas, negativo, e aí você pega e inverte aí a numeração. Então aí assim, nunca. A criança apresenta timidez ao falar em público? Não. Ou sim. Então se aqui tem 0, então sim. Então sempre ela tem timidez. Então no lugar de eu colocar o 10, qual é o inverso de 10? 0. Então, coloco 0. O volume da voz é apropriado? Sim, ela fala, é audível e tal, ela fala baixinho e tal.
4. O discurso da criança é compreensível? 3. A criança fala na sala de música com a mesma frequência da sala de aula? 8. A criança faz silêncio quando é solicitado? 10. Então, pessoal, como é que nós vamos calcular? Então, aqui está toda a numeração, tá certo? Então, vamos pegar aqui do começo. 10 mais quanto? Segundo, 5. Terceira linha, 10. Quarta linha, 4. Depois mais 3, mais 8, mais 10, mais 7, mais 1, mais 1, mais 5, mais 5, mais 7, mais 10, mais 6, mais 0, mais 4, mais 3, mais 8 e mais 10. Pronto. Quanto é que eu tenho aqui? 117. Então, de todas as somas, eu tenho 117. Aí eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 2. Porque é 20, então dá igual a quanto? A 58. Então, eu tenho 58% a média dessa criança, tá bom? Se fosse dividido por 20, aí no caso seria 5,85. Essa seria a média da criança. Então, pessoal, olha, a soma de todas essas perguntas deu 117. Então, eu divido por quanto? Pela quantidade de perguntas. Se foram 20 perguntas, então eu divido por quanto? Por 20. Que vai dar igual a quanto? A 5. A média da criança é 5,85. Tá? Uma conta muito exata. Então, se você for perguntar, olha só, vamos fazer de novo. Vezes 20, para botar lá o valor que era. Não, eu quero fazer por porcentagem. Então, eu divido por quanto? Por 2. Porque é 20, você tira lá o 0, certo? Divide por 2, aí você tem por porcentagem, ó, 58,5. De novo, multiplico por 2, volto para o resultado que era 117. Divido por 20, não, quero saber por questão de questão. Eu quero dividir pelas questões, então são 20 questões, para ter a nota exata. Então, é 5,85. Então, pessoal, eu vou fazer aqui uma avaliação sobre as ações do cotidiano da criança, que é a parte também social dela, tá bom? Só para a gente ver. Então, como eu falei, tem 10 questões aqui que eu preciso responder com a criança. A primeira, segue as regras estabelecidas pela escola? Usa o uniforme completo? É pontual no horário de chegada e de saída? Aí a criança vai dizer assim, não, ela é 100%. Então, pronto, é um 10. Tá certo? Possui cuidado com o material da sala de aula? A maior parte das vezes. Então, quase sempre. Mas entre 7, 8, 9. 8. Pronto, beleza. Então, coloquei aqui. Interage nas atividades propostas pelo professor? Mais ou menos. Então, assim, raramente. O raramente é 1, 2 ou 3. Qual dos 3? 3. Compartilha instrumentos musicais? Vamos dizer que tem uma certa dificuldade, mas compartilha, né? Então, ok. 4, 5 ou 6? Algumas vezes. Então, vamos botar aqui 6. Certo? Olha só, tá em vermelho. Então, o que acontece? Bate nos amigos sem motivo aparente? Então, eu tenho que inverter, certo? Sim, bate, a criança bate. Bate muito pouco, como é? Não, ela bate muito. Então, vou ter que colocar mais ou menos. Então, eu tenho que colocar menos. Então, vou ter que colocar lá, vamos dizer, 2. Pronto. Certo? Sabe se defender? A criança sabe se defender? Sim, a criança sabe se defender. Vamos colocar um 7. Compreende e aceita limite de regras? Sim, a criança compreende limite de regras. Pronto.
Isola-se ou é passivo? Olha só, vermelhinho, isola-se sempre. Então vamos colocar aqui o sempre, no caso o contrário, fica 0. Relaciona-se com outras pessoas do ambiente espontaneamente? Às vezes, né? Às vezes. Então você coloca o quê? 5, algumas vezes. Relaciona com outras pessoas do ambiente quando é solicitado? Também vamos colocar aqui, no caso, 5, tá bom? Vamos fazer a soma, então, de como vai ficar 10 mais 8 mais 3 mais 6 mais 2 mais 7 mais 8 mais 0 mais 5 mais 5. Então dá igual a quanto? 54. Aqui já, como é dividido por 10, então você já pode pegar a porcentagem, certo? Então 54, ok? 54%, mas eu vou dividir por 10, porque eu quero saber qual é a média. Então dá quanto? 5,4. Então, pessoal, é muito simples. Da mesma forma, você vai agora tentar avaliar aqui, ó, vamos lá, na próxima, no semestre, ele terminou como? Com 10. Aqui, com 9. Aqui, com 5. Aí você vai fazer o cálculo e aí você vai comparar. Olha, agora ele terminou com a média 6,5. Então, ele teve aí um desenvolvimento satisfatório, certo? É muito simples, é muito bacana. Lembrando que essa é uma avaliação quantitativa. Bruno, mas isso aqui não tem nada a ver com música. É a parte social da criança, tá bom? Mas aqui a audição, ó, som e silêncio, imita trechos musicais, a criança relaciona som a movimentos, questão da dança, do corpo, som do objeto, então, parte do instrumental. Então, assim, tem vários domínios que você pode aí avaliar da criança. Então, só peguei um com 10 perguntas e outro com 20 perguntas para vocês perceberem aí como é que faz esses cálculos, tá bom? Então, pessoal, prometo que assim que eu terminar o artigo, vou disponibilizar, tá? Mas isso aqui é mais assim um choque de injeção para vocês, de ânimo, né? Choque de ânimo. Para que vocês possam construir os instrumentos de vocês. Ah, Bruno, isso é complexo. Vou fazer o seguinte, eu quero saber só se a criança ela consegue distinguir fonte sonora sim ou não, quantas vezes. Então você pode pegar assim, tipo 3 instrumentos e fazer 10 vezes, ou 5 vezes. Se for 5 vezes, se ela acertar das 5, se ela acertar 4, então ela tirou um 8, não é? Então você tem que ter essa linguagem, essa leitura, você vai ter essa avaliação de uma forma sólida, certo? De uma forma que você vai realmente ver de uma maneira exata. Lembrando que a avaliação qualitativa é muito importante também. Como foi o desenvolvimento dessa criança? Como foi o processo? O que você utilizou? É muito legal descrever isso também. Certo, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês a esclarecer um pouco esse ponto de avaliação e nós nos encontramos no próximo Música e Neurodesenvolvimento.